Bora lá, pessoal! Vamos para mais um episódio. Podcast Litoral Valley, transmitindo amor em talks de saúde. Pessoal, hoje eu estou aqui com a doutora Ludmila Matias, ela que é farmacêutica generalista, pós-graduada em farmácia clínica e prescrição farmacêutica. É isso mesmo? É isso mesmo. Seja muito bem-vinda, doutora Ludmila. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Prazer estar aqui também. A gente chamou a doutora Ludmila para falar como a fitoterapia contribui para o tratamento da ansiedade. Ela que é especialista, já deu uma palestra para a gente, né? Sobre ansiedade e tem conhecimentos muito legais aí para compartilhar com a gente. Eu queria saber se tem categorias de ansiedade, porque eu sei que transtorno do espectro autista tem, né, os níveis. Depressão tem a depressão moderada, uma depressão leve, depressão maior, né, ou depressão grave. E ansiedade, como que funciona? Sim, tem categorias sim de ansiedade, né? Existem ansiedades leves, ansiedades mais fortes, né? A gente tem aquela ansiedade que nem sempre como posso dizer, patológica. A gente tem aquela ansiedade que também é benéfica, né? Aquela coisa que quando você vai fazer uma viagem, você viu aquela cidadezinha gostosa e tudo mais. Então, nem toda ansiedade vai ser patológica, né? Ela se torna patológica a partir do momento que ela passa a atrapalhar o seu dia a dia, ela passa a prejudicar o seu dia a dia. Então, assim, existe um nível, sim, de ansiedade. Ah, bom saber. Então, tem forma da pessoa detectar quando chegou a hora dela ir buscar um apoio terapêutico, psiquiátrico ou médico. Sim, quando ela começa a te atrapalhar no seu dia a dia, é hora de você procurar uma ajuda, né? Quando você vê que você já não consegue fazer certas coisas que você fazia antes, por conta dessa ansiedade, dessa angústia, desse medo, né? Então, aí é hora de procurar uma ajuda, sim. E é detectado em crianças a ansiedade? Mesmo, né? Porque a gente tem essa questão aí de saber qual que é o momento que aquilo já começa a passar do ponto, ou que a gente não está conseguindo fazer as coisas. E com a criança, como que é essa questão da ansiedade? Sim, com crianças também a gente consegue detectar, sim, claro, com a ajuda de um profissional gabaritado na área de um psicólogo, de um psiquiatra, de um neuro também, tá? Que vai diagnosticar essa ansiedade na criança. E a criança, ela tem os sintomas que são, às vezes, de agitação, às vezes ela tem sintomas também que são de reclusão, tá? Também é um sintoma de ansiedade. E existem sintomas de ansiedade em crianças, tá? Que eu já presenciei, de causar até como se fosse um ataque do coração. E, na verdade, você corre com a criança para o hospital, achando que a pessoa está tendo um ataque do coração. A criança virada de cabeça para baixo não tem nada, nenhum sintoma clínico, né? Nenhum sintoma ali que o médico possa falar que você está tendo algum tipo de doença no momento. Entendi. E é por ansiedade. Tá. Não tem como descobrir com um exame específico? Não, exame específico não, é tudo questão clínica, tá? No caso, o psicólogo, o psiquiatra, o neuro, ele vai ver a questão clínica da criança, né? O que a mãe relata para a criança. E aí, muitas vezes, ali com o psicólogo, que ele vai diagnosticar, né? Vai ver o nível de ansiedade daquela criança, o grau, e vai tratar da melhor forma. Olha, mães aí, fiquem de olho, né? Às vezes, mas tudo bem. Esperamos que não chegue nesse nível, né? De ter uma crise mais forte, mas pode ocorrer. E no caso, para os adolescentes que têm aquela ansiedade, por exemplo, para vestibular, para prova. É muito comum, né? A gente tem aí, hoje em dia, infelizmente, a gente pode dizer que hoje o mal do século é a ansiedade, né? Você não vê ninguém que não esteja ansioso por algum motivo, né? E os adolescentes, eles têm mesmo essa característica de ter mais ansiedade ainda, principalmente nesse período de prova, Enem, né, vestibular, e eles ficam com essa ansiedade um pouquinho maior. Isso pode ser tratado de forma bem assim, não precisa ser necessariamente tratado com medicamentos. Não precisa ser farmacológico, exatamente. Então, os pais podem tratar isso de uma forma floral,
né? O floral é excelente para tratar, Olha, né? que legal. Existem florais, eu não sou especialista em floral, né? Mas eu sei, eu tenho um pouco de conhecimento, trabalho com isso também. Florais que são próprios para isso, para estudantes, né? Então, existem florais próprios para estudantes, né? Para pessoas que estão estudando, que estão passando por esse momento difícil de vestibular. Então, tem os florais lá que são próprios para isso e que ajuda bastante. Que perfeito. E a fitoterapia, doutora Ludmila? Aí a fitoterapia já é mais a minha área mesmo, né? Que eu trabalho mais mesmo na fito. Adolescentes, alguns, tá? Fitoterápicos, mas a maioria dos fitoterápicos, eles são indicados para acima de 19 anos. Tá? Isso é uma coisa bem importante que pouca gente sabe. A maioria é para acima de 19 anos. Existem alguns, sim, que podem ser usados em crianças, em adolescentes, em doses baixas, né? Em doses terapêuticas baixas. Mas os mais indicados mesmo são para acima de 19 anos. A gente tem, né, eu falei, por exemplo, melissa, camomila, são fitoterápicos, que também são chazinhos, né, mas também são fitoterápicos, que você coloca uma dose mais concentrada e pode ser usado por adolescentes. Isso que eu ia perguntar, né, se o fitoterápico, ele pode ser quais as formas, né, que aí pode ser chá, pode ser tinturas. Isso, chás, tinturas, cápsulas, né, então a gente tem essas formas de tomar, de usar o fitoterápico. Muita gente costuma usar o chá, desde a época das nossas avós, né? Verdade. Né? Antigamente, os nossos avós davam um chazinho pra gente de camomila, de melissa, para acalmar, eles tomavam também. Depois que a gente foi evoluindo, foi vendo que os chás, sim, eles são legais, são ótimos, são maravilhosos, mas existe a forma um pouco mais concentrada, que são as tinturas ou os extratos, né? Que a gente chama também, que você tem de tomar, né? Uma forma mais como posso dizer, mais prática também no dia a dia. Você não pode preparar o chá, você leva a tintura preparada já, né? É mais prático, mais porque prático. Não tem que ferver a água ainda. E você vai tomar só umas gotinhas, você não tem que tomar 200 ml do chá. Então, você acaba tomando só uma gotinha. Ele é mais concentrado, então, mais concentrado, né? Sim. A gente consegue, com a tintura, você extrai o princípio ativo mais forte, né? Da planta do que fervendo com água. Sim. E tem algumas pessoas que me perguntam sobre essa questão de, pelo fato de ser feito no álcool, né? Toda a tintura é feita no álcool, né? É isso mesmo? Sim. Para puxar o princípio ativo, se isso tem alguma questão, assim, da pessoa tomar todos os dias, né? A diluição é tão pouquinho, né? Não, assim, a gente usa o álcool utilizado para fazer as tinturas é um álcool de cereais, é um álcool próprio para se fazer ingestão, tá? Para licores e tudo mais. E não tem problema porque a dosagem que você vai tomar é muito baixa. A gente recomenda 15 gotinhas. Então, 15 gotinhas diluído em um pouquinho de água, não é nada. Então, está muito diluído ali, na verdade, o álcool, né? Sim. Então, não vai ter problema nenhum, não vai fazer nenhum tipo de efeito. Porque lá na composição, né, do frasco já é pouquinho, né? Que acho que é 30%. É 30% do princípio ativo, da planta. Da planta, então né? É muito pouco mesmo, né? Aí depois contando em gotinhas, lá em meio copo d'água, fica quase nada, né? Exatamente. E esse que você recomenda acima dos 19 anos? Ou esse... Não, as tinturas, até que as tinturas, elas podem ser usadas por adolescentes, até por crianças também, tá? Podem ser usadas. Aí com uma dose um pouquinho menor do que a dos adultos. Vamos supor que um adulto vai tomar 15 gotas 3 vezes ao dia, o adolescente vai tomar um pouquinho menos, né? A dose vai ser um pouquinho mais baixa. E para os adultos mesmo, acima de 19 anos, a gente tem umas cápsulas que são mais específicas, né? Existem produtos bem mais específicos. Que aí é mais concentrado ainda. Sim, exatamente. E por isso que tem que ser com uma idade maior. Olha, gente, olha que importante. Porque às vezes a pessoa, não quero ir para medicação convencional. Aí ela vai fala, não, quero coisa natural, mas não sabe nem por onde começar, né? E uma coisa também importante é que, assim, muita gente pensa que por ser natural, pode tomar de qualquer jeito, em qualquer dose, e não é assim que funciona. Os medicamentos são medicamentos, tá? Mas que sejam plantas, sejam fitoterápicos, são medicamentos. Exatamente. Precisa ter um cuidado com a dose e também com a interação medicamentosa.
Exato, era aqui o que eu ia perguntar, porque o que parece inofensivo não é bem assim, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa está tomando um clonazepam e vai tomar, por exemplo, um mulungu, já Sim, complica, né? sim. Isso Por deu um exemplo, exemplo, mas tem existe inúmeros. uma planta que é muito famosa, muito conhecida, muita gente conhece, a valeriana, né? A valeriana ela é usada há milhares de anos, muita gente toma chá da valeriana, que é uma raiz, a valeriana é uma raiz, e ela é calmante. Só que a valeriana, ela não pode ser associada, em hipótese alguma, com ansiolítico. Olha isso. Porque a valeriana ela vai potencializar a ação do ansiolítico. Então, ela pode causar uma sonolência muito maior do que deveria, né? Ela pode deixar a pessoa totalmente dopada, né? Do medicamento dela. Ou, o pior, ela pode dar um efeito rebote. A pessoa pode ficar simplesmente muito agitada, né? Então, assim, por isso que é importante, né? Consultar um profissional, consultar uma pessoa que entenda do assunto, porque existem essas interações, né? Como, por exemplo, essa, e existem milhares de interações, né? Então, precisa você estudar. Quando uma pessoa vem até mim para conversar, quando vai até a farmácia conversar comigo, saber o que tomar, eu pergunto 1 milhão de coisas. Eu quero saber tudo que ela toma, eu quero saber o que ela... Quando é um medicamento que eu não estou acostumada, eu peço para a pessoa um dia para poder pesquisar, para poder estudar, porque às vezes tem medicamentos que não têm interações, então eu preciso ver o que eu posso realmente indicar para ela. Porque a interação medicamentosa, mesmo com os fitoterápicos, é importante. Tá. Então, ela tem tanto por conta do que a pessoa pode estar usando, algum outro medicamento, quanto também tem contraindicações para, de repente, do quadro de saúde. Sim, sim, com certeza. A maioria dos fitoterápicos usados para a ansiedade, eles não causam efeitos colaterais, como, por exemplo, de aumento de pressão, ou aumento de diabetes, ou alguma coisa assim. Não, a maioria não causa, não tem nenhum estudo que fale sobre isso. Tá? O que eu digo, os que eu indico, né? Os fitoterápicos que eu indico na farmácia. Mas a gente precisa ter certo cuidado, né? Porque saber realmente o que a pessoa está tomando, saber o que ela está usando, para ir fazer a dose adequada para ela e o medicamento adequado para ela. Porque os fitos, por mais que sejam, a maioria deles parecidos ali, que é para acalmar, que é para tirar a ansiedade, mas cada um vai agir de uma forma diferente. Como, por exemplo, a gente tem um exemplo, a rodiola rosa, lembra que a gente falou sobre ela? Sim. Ela aumenta a serotonina, ela aumenta a noradrenalina. Então, eu tenho que tomar cuidado para não misturar ela, para não interagir com algum outro medicamento que também causa esse efeito. Exato. Né? Principalmente tratamento intestinal, né? Sim, também, exatamente. Porque parece que ter muito cuidado. Parece que não tem nada a ver, mas são diretamente conectados esse eixo cérebro-intestino, sim, né? Sim, são sim. E às vezes está fazendo o tratamento para uma coisa e aí vai ter a interação. Ou ao contrário, também pode ajudar, né? Existem algumas plantas que acabam soltando um pouco mais o intestino e existem aquelas plantas que acabam prendendo um pouco mais o intestino. Olha só, gente. Precisa saber realmente como aquela pessoa, como funciona o organismo daquela pessoa, como ela está, como no momento, se ela tem um intestino um pouco mais preguiçoso ou não, porque tudo isso ajuda, né? A gente precisa saber tudo certinho. Pensando assim, do ponto de vista da fitoterapia, que nem por exemplo, tem alguns princípios que vão melhorar a flora intestinal ou que vão fazer com que essas tight junctions, que causa permeabilidade intestinal ou o que vai ajudar. Isso também, a partir do momento que a pessoa começa a fazer um tratamento para o intestino, ela consegue também ter um bom resultado para a ansiedade. Você também dessa linha de profissionais que acha que cuidando do intestino também favorece as questões para a depressão e para a ansiedade? Sim, com certeza. Porque, na verdade, assim, uma coisa leva a outra, tá? Tanto a pessoa que tem um problema no intestino pode desenvolver uma ansiedade por conta disso, ou como uma pessoa que já tem ansiedade pode ter um problema no intestino por conta da ansiedade. Então, uma coisa pode levar a outra. Então, tá super ligado. E, assim, agora falando, né, ela é farmacêutica, né, da Botica Passiflora, que, aliás, eu confio muito, né, tanto para mim quanto para
meus pacientes, né, de terapias integrativas. E eu gostaria de saber, porque assim, para o profissional, né, ele poder contar com uma farmácia, ele tem que ter muita confiança nos princípios ativos dessa farmácia. E a Botica Passiflora já está há bastante tempo no mercado, né? Sim. E outra coisa, eu vou lembrar aqui de um princípio ativo, aí no caso que foi para a dor, que foi um óleo que vocês trazem de outro estado, inclusive, é puríssimo, gente. Olha o óleo de só, copaíba. copaíba. Foi muito legal falar disso. Eu sou assim apaixonada por esse óleo de copaíba de vocês e vale ressaltar porque ele é extremamente multifuncional. Sim, né? O óleo de copaíba a gente traz ele da Amazônia, né? A gente tem um fornecedor que manda pra gente, né? Da Amazônia. E o óleo de copaíba, ele tem realmente muitas funções. Ele é anti-inflamatório, ele funciona até como um antibiótico natural, né? Ele ajuda para dor, ele ajuda para fungo, ele ajuda para muita coisa. Você pode massagear, você pode fazer massagem, você pode tomar. Então, assim, ele é um óleo, a gente fala... Para coringa, né? Coringa, todos... é um óleo coringa, exatamente. E foi legal que você está falando aí do óleo de copaíba, porque existe uma linha de profissionais que é a favor da ingestão, vamos dizer que tem algumas empresas que sugerem a ingestão de óleos essenciais, e existem outras, ou empresas, eu não sei se é empresa ou se são estudos diferentes, a respeito de que o óleo essencial ele é hepatotóxico, mas no caso da copaíba ele é uma resina, por isso que pode, exatamente, é isso mesmo? O óleo de copaíba ele é extraído da árvore ali mesmo e ele é uma resina, exatamente, falou muito bem. E por isso que pode tomar, tá? Como também o óleo de sucupira, que também pode tomar, que é extraído da semente, tá? Então pode tomar esse óleo de sucupira. E o óleo da semente de abóbora também, que pode ser tomado. Quais as indicações de óleo de semente de abóbora? Semente de abóbora, ele é muito valioso para o homem na questão da próstata. Olha, gente. Ele ajuda a mulher na questão de cabelo, menopausa. E também agora, recentemente, eu estava lendo um estudo que o óleo de semente de abóbora estava sendo usado para mulheres que estão com problemas de escape urinário. Olha, existem já alguns estudos que falam sobre isso, né? Então já tem relatos de pessoas que usam idosas, a semente, né? de abóbora, desculpa, para fazer para melhorar esse escape urinário. Porque muitas pessoas fazem o tratamento fisioterapêutico, né? Aí de fortalecimento do assoalho pélvico, mas sabendo que tem aí também essa... Vai ajudar. Sim, maravilhoso, maravilhoso. Às vezes, de repente, a pessoa entra com óleo, né? E se caso precisar associar, associa com a fisioterapia ou vice-versa, ou de repente só o óleo pode ser que faça o efeito. Olha, gente, isso é novidade, tá? Novidade porque ela estuda bastante. A gente tem que estar sempre lendo, estudando, não pode parar. Porque na área da saúde a gente não pode parar de estudar nunca. Está sempre aparecendo medicamentos novos, sempre aparecendo coisas novas, né? Estudos novos. Verdade. Às vezes o que era bom antes, hoje em dia não é tão bom mais. Então, a gente está sempre tendo que renovar, estudando. Estamos aí, estudando sempre. Então, eu queria saber, por exemplo, que fosse para todas as idades, para a ansiedade. Você teria como recomendar um chá ou uma tintura que fosse recomendada para a ansiedade para todas as idades? Camomila. Camomila. Tá. Todas as idades. Chá, tintura, é seguro, não tem problema. Camomila é o mais indicado. Por exemplo, já melissa não é tão indicado para criança. Olha, gente, melissa não é tão indicado parece inofensivo, mas... Não é que vai fazer mal, tá? Não é isso. Mas ele talvez não vai fazer o efeito esperado pela mãe ou por quem espera, né? Não vai fazer talvez o efeito esperado. Agora a camomila é infalível. Tá. E erva doce? Erva doce também. A erva doce também é um chazinho natural, né? Dá muito para beber, né? Erva doce. E além da função dela de calmante, ela também tem a função gástrica, né? Ela tem a função de combater flátulos, né? Flatulência, né? Então, assim,
ela tem essa dupla função. Tem estudos que ela combate a influenza A. Olha, gente. A erva doce, existem alguns estudos que falam que ela combate a influenza A. Então, chazinho de erva doce quando a pessoa está gripada é bom também. Olha que legal. Por conta da influenza, né? Muito legal. Agora você falou, né, do caso da influenza, eu achei muito legal, porque se tem gente que fica insuportável com gripe, gente, me perdoem, tá? Mas tem muita esposa que reclama dos maridos quando dão com gripe, que eles ficam daquele jeito. Então, a vantagem da erva doce que ela vai melhorar o processo gripal e também dar aquela calmadinha, né? Que verdade. Aí ajuda. Muito legal. E então, você falou da camomila, né? Como um dos, assim, coringas para todas as idades. Sim. E agora, num caso, que você falou que tem estágios, né? Sim. É um caso mais severo quando ele acaba evoluindo para uma síndrome de pânico. Como que funciona? Vamos lá. Eu tenho alguns clientes, tem uma cliente em específico que ela conseguiu sair dos medicamentos alopáticos com fitoterapia. Ela fez todo um desmame, tá? Porque assim, o que acontece? A pessoa, quando ela está numa crise muito alta, de ansiedade, depressão e tudo mais, ela não é só sintomas emocionais, ela tem sintomas físicos também. A pessoa sente dor, a pessoa sente dores no corpo inteiro, dor de cabeça. Então, assim, não adianta você achar que você tem que tratar só o emocional, não. Você tem que tratar também o físico da pessoa. Então, existe um conjunto de medicamentos fitoterápicos naturais que ajudam a tratar esses sintomas. A gente tem um medicamento chamado, ele é patente, não sei se eu posso falar, mas Pode falar. É o Muve, tá? Ele é um medicamento para dores crônicas, tá? E o Muve, pessoas que tomavam medicamentos tipo pregabalina foram tirando com o Muve, por exemplo, né? Mas precisa da prescrição. O Muve não precisa de prescrição. O que a gente faz quando uma pessoa já toma um medicamento controlado e quer passar a usar fitoterápico, ela tem que usar em conjunto. Ela não pode deixar de usar o medicamento dela. Então, é um tratamento junto com o médico, tá? Parceria com os médicos. Então, gente, não façam isso sozinho. Não mesmo. Tem o processo do desmame, tem a dose. A dose, e aí, de acordo com o que o médico vai desmamando ela, a gente vai mexendo na nossa dose também dos fitoterápicos. Então, o Muve, ele age nessa forma da dor, né? A gente tem o Serenzo e o Relora, que são 2 medicamentos que eu acho incríveis, são medicamentos incríveis também. Eu amo Relora. Naturais também, né? Eu não lembro, eles são à base de limão, laranja, alguma coisa assim. Mas eles são cítricos. Tá. Eles vêm da parte cítrica. Tá. O Relora, ele tem a berberina, né? É fantástico também para questão de peso, né? Também por questão de peso, a berberina. Sabe por que questão de peso? Porque ele controla seu desejo de comer, o seu desejo de querer comer. Então, por quê? Ansiedade. Verdade. Por que a pessoa, às vezes, está fazendo tratamento para ansiedade e emagrece? Porque ela não quer mais comer, ela não sente mais aquela compulsão, ela não olha para aquele sanduíche e acha ele maravilhoso mais. Não tenta preencher a fome emocional. Exatamente. Que esse é o nosso maior desafio, né? Sim. Então, isso está tudo interligado. Se você parar para pensar, do mesmo jeito que você falou do intestino, ligado à rede cerebral, a mesma coisa. Está tudo sempre interligado. A gente sempre consegue. Às vezes você está fazendo um tratamento para uma coisa e você acaba melhorando em outras coisas que você não imaginava que você fosse melhorar. Né? Um efeito não colateral, um efeito positivo, né? Um efeito positivo, né? Da terapia, na verdade mesmo. Né? E essa paciente que eu falei que a gente conseguiu tirar, ela tomava diazepam, ela tomava clonazepam, ela tomava vários, ela não tomava um só, ela tomava vários medicamentos. E esse não dá interação, então ele pode associar, desde como você falou, que a gente tem que tomar cuidado com as doses, sempre tomar cuidado com as doses. Gente, olha só, quanta informação aí rica, né, para
ter opções, porque Sim. a pessoa, ela não quer tomar medicação, mas também não vai no terapeuta para poder verificar as opções. Também, às vezes, fica com medo, porque tem alguns mitos com relação aí, por exemplo, no psiquiatra, quando a pessoa está enfrentando algum problema emocional, ou até no psicólogo, gente. É algo tão necessário, principalmente nos dias de hoje, né? E as pessoas relutam. Mas quando elas sabem, né, dessas informações e aí que tem tudo isso de opção e ela tem que verificar qual que é melhor para ela, né, para o momento dela, conforme você está explicando. Mas sabendo que tem tudo isso de opção, já tira a ansiedade, né? Só essa informação também tira a ansiedade. Sim, tira. E é super importante procurar um profissional, sabe? Ou procurar um terapeuta, ou procurar um médico, um psicólogo, ou procurar o seu farmacêutico, né? E conversar com o seu farmacêutico, tentar buscar com ele uma solução para você, porque não é legal sentir essa angústia, sentir essa ansiedade, é muito ruim mesmo, né? E a gente sabe que às vezes a pessoa, às vezes nem ela sabe que ela tem, né? Já teve pessoas que conversaram comigo, eu tenho uma paciente que veio conversar comigo que estava com fraqueza. Eu estou com uma fraqueza que eu não sei explicar. Eu acordo fraca, eu me sinto fraca, já fiz todos os exames, está tudo normal, já fui ao médico, o médico falou, é tudo normal, eu não tenho nada. 5 minutos de conversa virou 1 hora. Uau! A gente começou conversando no balcão, a gente foi para minha sala. Então, assim, nessa 1 hora conversando com ela, eu descobri que ela teve a perda de um filho. E nisso eu vi que ela não se recuperou. Eu não sou terapeuta, né? Não sou especialista, mas você conversando um pouquinho, você aprendendo a ouvir a pessoa, isso é muito importante. E ela está tomando um medicamento que o esposo dela foi esses dias, ela falou assim, minha esposa te adorou, ela está amando o remédio. Que lindo! Então, assim, isso é gratificante. Tá? Gratificante mesmo. Muito gratificante, né? E eu sei que ela está se sentindo melhor. Porque o medicamento dela não foi só um suplemento com vitamina que eu passei para ela. Eu passei para ela ali uma rodiola, né? Eu passei para ela umas coisinhas ali e eu expliquei para ela por que eu estava passando. E ela agradeceu, ela falou que era isso mesmo que ela precisava. Só que talvez ela não tinha coragem de falar do profissional que atendeu ela que ela estava passando por uma situação diferente. E ali comigo, né, ela se abriu e a gente pôde tratar e ela está indo bem. Olha que demais, gente, porque realmente, né, um acolhimento, ele vale muito, porque, de repente, se a pessoa, ela não vai por algum medo, né, ela não vai consultar um profissional, então, é melhor, pelo menos, né, que ela se abra com um amigo, sim, que ela consiga falar com a farmacêutica, e isso é muito incrível, porque, só que, gente, a diferença é que a doutora Ludmila, ela é formada em prescrição, então ela pode fazer isso, e ela faz como um trabalho realmente de ajuda ao próximo, sim, né? Sim. Porque não é uma consulta, né, específica, mas que... A gente tem muitos farmacêuticos que hoje têm seu próprio consultório, tá? Porque também poderia, né, abrir. Mas, assim, eu sou feliz desse jeito, ajudando ali os meus pacientes ali, ajudando os meus clientes ali, a gente acaba tendo um consultório, acaba se tornando um consultório, porque essas pessoas ficam ali marcadas em uma fichinha, eu ligo, eu pergunto no WhatsApp como eles estão, acompanho, eles voltam, então, sim, isso é muito legal, né? Acaba virando como se fosse um consultório mesmo, mas não é um consultório, né? Mas sim, poderia ser, mas não é. Poderia ser, né? Mas é por amor mesmo, por amor, né? mesmo. Isso é muito legal. E, gente, eu acho que muita gente fala aqui com relação à fibromialgia. Ela pode, a ansiedade, quando levada ao extremo, ela pode causar fibromialgia? Eu não posso afirmar. Eu não posso afirmar para você, porque a fibromialgia ainda é uma coisa tem muita coisa a ser estudada ainda, né? Então, assim, eu não posso afirmar que a depressão vai levar à fibromialgia, mas é como eu disse para você, a depressão, a ansiedade. A pessoa, quando tem ansiedade severa, ela sente dores no corpo. Então, às vezes, será que isso não pode ser confundido com uma fibromialgia? Você foi agora cirúrgica, porque todo mundo fala, mas eu tenho fibromialgia. Nem sempre, ou melhor, nem tudo é fibromialgia, exatamente. né?
Então, assim, eu tô falando, não sou especialista para poder dizer que se diagnosticar alguém, dizer se era ou não. Tá. Mas, às vezes, você tratando uma ansiedade, você pode tirar a pessoa daquele estado que ela achava que era fibromialgia, né? Às vezes, só pelo tratamento da ansiedade. Não é só, né? Porque a ansiedade é uma coisa bem complexa. Bem complexa. Mas eu acredito que possa, sim, se confundir, né, os sintomas. E esses dias, a gente fazendo um estudo, eu vi, está no site do governo federal, que a ansiedade foi o primeiro em distúrbios mentais no Brasil nos últimos anos, crescendo assim, principalmente depois da pandemia, claro, mas eu achava que depressão e burnout estivesse com números acima, mas realmente nesses estudos, de repente eu posso colocar aí para vocês depois aí, pessoal, esses estudos, quem quiser me pede, né, que eu mando lá no Instagram. Mas eu fiquei assustada. A ansiedade, ela, hoje em dia, eu vejo também como o principal, assim. O principal tá no topo mesmo. As pessoas estão tendo muitas crises de ansiedade, não só adultos, crianças, adolescentes, né? Tem um caso na família, então, assim, eu posso dizer que eu vi de perto, né, os sintomas da ansiedade ali acontecendo. Então, muita terapia para resolver, né? Sim. Mas basicamente é isso. Sim. E eu te pergunto, quais são os principais fatores que disparam esse gatilho, vamos dizer? Que você poderia dizer, quais são as principais coisas que podem levar uma pessoa a ter ansiedade, no seu ponto de vista? Não precisa ser nem no ponto de vista clínico, enfim, como você quiser. É que, assim, é muito relativo para cada pessoa, né? Não, cada ser humano é único, cada indivíduo é único, então cada um vai ter o seu gatilho, né? Pode ser, por exemplo, uma criança, pode ser o simples fato de não poder ter um brinquedo, né? Para uma criança pode ser isso. Ou até mesmo para uma criança pode ser o simples fato de ver o pai ou uma mãe nervoso, né? Com algum problema que nem pertence à criança, mas ela vê e ela pega aquilo para ela. Sobe a frequência. Exatamente. Então, muita coisa pode se tornar gatilho, né? Para os adolescentes, hoje em dia, o fato do carinha que ela está apaixonada não olhar para ela pode se tornar uma crise de ansiedade, né, na adolescente. Né? O fato deles não conseguirem passar na universidade que eles queriam passar. Então, depende muito de cada indivíduo, né, para ter o gatilho, para ter... Mas tem, assim, por exemplo, comportamentos, estilos de vida, o que você diria que são coisas que podem ocasionar com maior quantidade, por exemplo? Ou vamos fazer a pergunta contrária. Quais são comportamentos, estilos de vida, quais são as principais dicas para que as pessoas evitem ter depressão? Desculpe, ansiedade. Então, não consigo te dizer também assim com certeza, né? Porque vou voltar na tecla de cada indivíduo é diferente. Mas hoje eu vejo, todos nós, no geral, estamos muito ligados ali às telas. Eu acredito que as telas sejam grandes influenciadoras da nossa ansiedade. Tá? Instagram, WhatsApp, né? Ficar vendo os videozinhos e jogos também. Então, às vezes, a pessoa ela não tem, é que nem, vamos botar aí, existe um ato, não sei o quanto isso é científico, o quanto isso não é, que vai ter um boom que vai parar tudo. Um apagão, né? Apagão. Gente, o quanto isso te preocupa? O quanto isso te preocupa? Eu comecei a pensar esses dias. Quanto que eu dependo daquela... O que eu vou fazer se realmente parar de funcionar o meu telefone, a minha internet? O que eu vou fazer se eu não tiver a minha série para assistir? Aí eu até comecei a pensar, quais são os livros que eu não li ainda? Eu pensei isso esses dias, né? Porque até foi a minha irmã que me mandou vários vídeos desses falando sobre isso. Tá rolando mesmo. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer se eu não tiver internet? Eu falei, bom, sair para trabalhar eu vou normal, porque eu não dependo da internet para sair para trabalhar. Mas no meu trabalho eu dependo da internet. Sistema, né? O meu sistema funciona 100% online. WhatsApp. 90% dos nossos clientes vêm pelo WhatsApp. Então, como a gente vai fazer sem a internet? Eu pensei em mim. Depois eu pensei, o que vai ser do meu filho
sem os joguinhos dele do celular? O que vai ser do meu filho sem a internetzinha dele lá para ver o videozinho que ele gosta, lá o desenho que ele gosta na televisão de manhã? E as movimentações financeiras. Então, assim, vai ser um boom de ansiedade aí, né? Eu só de falar. Deixa eu tomar uma água com o meu fitoterápico aqui. Então, assim, isso me fez pensar um pouco, né? Vai disparar muitas crises, vai ter muita gente aí que tem que começar a pensar desde agora o que a gente pode fazer, o que a gente vai tentar fazer para melhorar ou para não ficar tão ansioso se realmente acontecesse algo. E assim, Ludmila, sabe o que eu tenho visto acontecer muito? Muitos profissionais que têm filhos, que têm ou TDAH, têm autismo, ou a depressão em si, ou diversos outros distúrbios, ou transtornos, ou às vezes neurodiversidade. E eu vejo que tem sido os maiores motivadores do trabalho, da pesquisa. Como que você vê, né, o quanto tem aumentado esses casos, né, e o quanto ao mesmo tempo a pesquisa tem evoluído, porque antes, né, aconteciam algumas coisas e parecia muito distante dos terapeutas. Sim. E hoje cada vez mais, por causa do que você falou sobre telas, estilo de vida, alimentação, muita coisa, né, que tem causado isso, principalmente para crianças e adolescentes. Então, eu queria, assim, se você, né, pudesse falar para a gente o quanto que compartilhar essas experiências é muito importante, porque as pessoas às vezes guardam para elas, né? Sim. Então, o que acontece hoje que eu vejo, assim, muitos profissionais estão se especializando nessas áreas e muitos deles realmente têm as experiências pessoais deles. Por isso, eles acabam se aprofundando nessas áreas. Eu vou contar uma experiência pessoal minha, do meu filho, que o meu filho ele tomava um medicamento para convulsão. Com 4 meses de vida, ele começou a ter convulsão. E ele tomou esse medicamento até os 6 anos de idade. Dos 4 meses aos 6 anos. Ele teve alta do neuro com 6 anos. Meu filho não tem nenhum problema neurológico, não tem nenhuma coisa, e era uma questão que ninguém sabia o porquê que ele tinha aquelas convulsões. Mas, graças a Deus, hoje ele está com 8 anos e nunca mais teve nenhuma crise. Porém, desse desmame que a gente fez do medicamento e tudo mais, o meu filho desenvolveu uma ansiedade. Então, eu estou aqui falando de ansiedade hoje porque eu tive, né, esse gatilho, né, para poder falar, estudar e saber sobre ansiedade, por conta de eu tive um gatilho com o meu filho de ansiedade, né? Hoje, meu filho faz tratamento, psicólogo, ele não faz nenhum tratamento medicamentoso, nem fitoterápico, né? Ele é exclusivamente psicólogo. E ele está muito bem. Olha. E eu consigo ver, a gente consegue ver nitidamente dentro da nossa casa a mudança dele, de como ele está bem, de como ele está bem menos ansioso, de como ele consegue controlar mais a ansiedade dele, né? Gente, olha que incrível, porque assim, tem algumas mães que vão direto na medicação mais forte. Sim. Não vou nem citar nomes aqui, mas enfim, né? Tem alguns casos. Não é fácil, viu? Não é você fácil. livrou seu filho Sim. do quê? Dos efeitos colaterais de algumas medicações, não é? Um exemplo, ele foi um exemplo para mim e ele me fez querer estudar mais essa área, me fez querer entender mais sobre isso, né? E hoje em dia tá tudo bem com ele, graças a Deus, né? E a gente, como a gente falou das telas, eu acho muito importante os pais observarem as telas, né? Diminuírem a quantidade de telas dos filhos. A gente sabe que é difícil, é muito difícil. É fácil falar, é muito fácil na fala, né? De quem tá falando e tudo mais, mas a gente tem que tentar. Diminua nem que seja 2 horas ou 1 hora, né? Hoje em dia é difícil uma criança que não tenha celular, né? Então, assim, controlar o que o seu filho vê no celular é muito importante. No celular do meu filho tem aquele controle de paz, né? O meu filho não consegue ver coisas que eu não permito, e se ele tentar entrar em algum site, alguma coisa que não é para ele entrar, o meu celular avisa que ele está tentando entrar. E ele tem limite no celular. Quando dá 3 horas de celular, durante o dia inteiro, ele tem 3 horas para ficar no celular só. O celular desliga, ele não tem que fazer mais nada. Ai, olha, então, isso é muito importante. Também, né?
a gente colocar limites nos nossos filhos, né? A gente precisa colocar limites. Então, não sou a dona da razão, dona da verdade, nada disso, mas a gente tenta fazer da melhor forma. Mãe, né? Mãe Mãe a gente sabe tenta fazer o que a gente acredita. É um vê que dá pós-doc. certo. Mãe é um pós-doc. E a gente vê que dá certo, né? A gente consegue ver isso no meu filho que dá certo, né? A criança precisa brincar mais, sair um pouco das telas e brincar mais. Colocar o pé na areia, né? Porque, assim, a questão tanto da luz azul, mas os riscos, os perigos da internet, né? Principalmente. E todos aqueles comentários que são feitos, aquele monte de hate, aquela, né? Que tá um ambiente tóxico emocionalmente também, O que leva né? ao quê? A crise de ansiedade, que leva ao quê? Depressão. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente faz, onde a gente está colocando nossos filhos, onde a gente está entrando, né? Tem que sempre observar. Perfeito. Então, a internet, ela tem um lado bom, que ajuda em muita coisa no trabalho, mas tem que saber filtrar, né, a informação e, colocar limite, gente, Isso porque ela estuda bastante, ela conseguiu desenvolver um tratamento para o filho dela sem ser farmacológico, e muitas mães, ao contrário do que você está falando, mas o meu filho é doente, então eu não vou botar limite. No caso dela, ela trouxe a saúde para o filho, né? Não colocou um estigma de que o filho, não, você deu poder para o seu filho, você deu saúde para ele. Exatamente. Não ficou na condição, né? Não ficou satisfeita com a condição que ele apresentou, né? Com alguns sintomas, e não rotulou, né? Isso que é muito legal, embora faça o tratamento da psicóloga, mas ela, gente, a diferença também é que ela tem conhecimento e estudo, formação para isso, tá? Não queiram fazer sozinhas aí a situação, porque pode, né, ter aí algumas questões. Mas procurem, né? Procurem profissionais, procurem pessoas que possam ajudar vocês. Inclusive você, né? Sim, podem me procurar na farmácia. Eu estou aberta ali para conversar com quem chegar. Eu estou sempre disposta a conversar. Né? Às vezes a gente está um pouco na correria, mas a gente marca um horário melhor para a pessoa ir lá conversar comigo. Eu estou sempre aberta para conversar com quem quiser lá conversar. Muito legal. E Ludmila, eu queria te fazer uma pergunta, porque é o seguinte: por que ultimamente, eu não sei se a pergunta é por quê, mas a gente sabe que tem um grande número de crianças, ou melhor, que pais que optaram por remédios muito fortes ao menor sintoma de ansiedade. Como você falou, né, que tem inúmeras opções, vários tipos de tratamento aí, não farmacológicos, tanto fitoterápico, tem terapias integrativas, como laser terapia, que a gente já, né, também conversou disso, auriculoterapia, enfim, inúmeras, né? Tanto os da área da saúde, quanto também os tratamentos energéticos. Cada um de acordo com sua crença, ok. Mas esses outros tratamentos naturais não tem nada a ver com crença, não é? Não Eles são comprovados. Sim, comprovados. Por que é que pais têm optado por remédios, por medicações tão fortes, né? Às vezes até por conta própria, ao invés de lançar a mão aí de coisas mais suaves? Bom, acho que aí é uma questão muito pessoal, né, de cada um, né? Vai de cada família, cada um sabe como que é a sua rotina, como que funciona dentro da sua casa, né? Mas eu acredito que talvez pela facilidade, né, de ser mais prático, de achar que desse jeito vai ser mais prático você deixar uma criança menos ativa, né? E não buscar ou achar que vai ser mais demorado um tratamento alternativo, né? Algumas vezes pode ser que seja um pouco mais demorado, mas outras vezes não, porque as crianças elas nos surpreendem de uma tal forma, né? E é acreditado também, na frente dos pais é de um jeito, fora dos pais é de outro, e
tem crianças que vão se adaptar, né, a tratamentos alternativos de uma forma muito rápida, né? Mas, infelizmente, alguns pais preferem adotar um método que, para eles, para aquela situação que eles estão vivendo, é mais prático. Né? Vale lembrar, gente, que aqui no começo a gente falou sobre níveis, né, Sim, de ansiedade. Níveis, né? Tem níveis que realmente é fundamental o tratamento medicamentoso, que não tem como fugir, tá? A gente está falando assim, ao menor sinal de depressão, ansiedade ou qualquer outro distúrbio, acaba mães que acabam optando. A gente, assim, nós não estamos aqui julgando, porque as mães sempre vão usar os melhores recursos que elas podem. Sim. A única coisa que a gente pede, que até é o motivo da gente estar fazendo esse podcast, é de levar essa informação para as pessoas saberem que tem outras possibilidades. Sim, existem outros tratamentos, é verdade. Né? Para que não seja, assim como a gente não pode dizer que a fitoterapia é bom para todos os casos, não é a medicação mais forte que resolve a questão sempre, né? E antes era falado sobre o tratamento alternativo, e hoje a gente verifica que o natural, às vezes, funciona muito, às vezes melhor, a pessoa já está numa dose muito alta, às vezes, de medicação convencional, e ela não tem o resultado. Sim. E quando começa a verificar aí dessa outra maneira integrativa, pode ser que contribua para o tratamento, né? Sim. Você até falou do seu caso aí, de que... No caso do meu filho, foi um tratamento alternativo. Eu não busquei medicamentos nenhum. E a gente vê o quanto que está controlada a ansiedade dele hoje. É claro que ele ainda tem, né, um pouco ansioso, como toda criança é ansiosa. Tá? É normal, criança é ansiosa. Né? É característica da criança isso. Mas meu filho tinha níveis altíssimos de ansiedade, de a ponto de passar mal, né? E de parar em pronto-socorro. E hoje a gente não tem mais isso, graças a Deus. E hoje ele está bem melhor. E, assim, tratamento 100% alternativo. E assim funciona. Eu acho que são cases como esse, né? A gente não pode rotular nem para um lado nem para outro. A gente não vai tomar partido aí de qual é o melhor para cada pessoa, mas de repente, ouvindo casos, né, a pessoa possa buscar, porque a gente não quer falar aqui o nome do princípio ativo, mas tem um princípio ativo que é muito utilizado. Inclusive, já virou uma modinha aí de usar essa medicação para fazer prova. Sim, verdade. Né? Os estudantes usavam muito. E aí, estou aqui diante da farmacêutica, e eu gostaria que ela dissesse quais as consequências de ficar ingerindo certos tipos de medicamentos sem necessidade. Existe um princípio que a gente chama no curso de farmácia, que é uso racional de medicamento. Né? Todo medicamento tem seu efeito colateral. Todo medicamento tem a sua forma de que prejudica de uma forma, né? Pode melhorar de uma forma e prejudicar de outra. Então, assim, o uso de um medicamento sem a necessidade pode causar danos, né, irreversíveis, e até mesmo a pessoa ficar dependente daquele medicamento e depois não conseguir mais sair, né? E você fica dependente de uma coisa que você não precisava e agora você precisa, né? Porque você ficou dependente. Então, assim, é bem complicado, né? Esses medicamentos, eles são controlados não é à toa que existe um controle sobre eles. Infelizmente, algumas pessoas conseguem, né, as receitas e conseguem, ou médicos que passam também, né, não sei, mas acabam conseguindo a medicação. Ou pior, conseguem a medicação no mercado negro que você não sabe de onde veio. Compra na internet, você não sabe se aquilo que ele está tomando é o que ele realmente precisa tomar. Então, isso, assim, o uso racional de medicamento, a gente é falado muito isso. A gente tem um professor, Paulo Orange, maravilhoso, que ele falava demais, uso racional de medicamentos. Então, você tem que usar realmente quando precisar. Olha, outra coisa aí que gerou
Eu conheço muitas pessoas, inclusive da família, deixa eu citar nome, que acha assim, principalmente homeopatia, eu vou colocar mais porque aí funciona mais, porque funciona mais rápido. Não é assim. Explica, doutora, como funciona isso? Não é assim, gente. Eu não vou tomar mais achando que vai funcionar mais rápido, que eu vou melhorar mais rápido. Não é assim. O medicamento, ele tem um ciclo dentro do nosso organismo que ele precisa passar. Então, se você toma uma dose elevada, pode acontecer duas coisas. Uma, te dá uma sobrecarga, né? Você tem um problema lá, hepatotóxico, problema no fígado, um problema, né? Ou você simplesmente jogar o medicamento 100% fora. Você tomou o que você tomou a mais ali, seu organismo não quer nem saber, ele vai excretar tudo, você vai jogar fora. Porque você tomou uma dose elevada que não tem necessidade. A gente tem um medicamento usado para articulações, né, que é o colágeno tipo 2, né? Maravilhoso. Maravilhoso para as articulações dos articulares. A dose dele é 40 miligramas diário. Tem cliente que chega lá e quer fazer 80. Eu falo, não precisa, não vou fazer para você pagar mais caro de uma coisa que você vai jogar fora, você não vai absorver, tá? Então, assim, tem essa questão, você vai jogar fora, você vai estar tomando uma coisa que não vai te ajudar. Exato, e olha, realmente não é uma medicação barata, né? Ele é um suplemento, né, que algumas pessoas acabam não aderindo por causa do custo, imagina a dose em dobro que é desnecessária, né? Sim. E o excesso, em alguns casos de fitoterápico, que nem você falou da valeriana, ela é muito perigosa, não é? Ela não é perigosa, ela é um medicamento seguro, tá? A valeriana tem vários estudos e, inclusive, em uma pesquisa dela lá está escrito que ela é 100% segura, contanto que você saiba dosar, né? É que, assim, não vou te dizer que, você vai chegar para tomar um medicamento, você vai falar a dose e aí a pessoa que vai te atender vai te falar que a dose é viável ou não. Você vai ter vamos supor, posso fazer 100 miligramas de valeriana. A gente faz que 300, mas aí vou fazer 100 miligramas. Aí a pessoa quer tomar 4 comprimidos de uma vez. Ela pode ter o que eu falei, ela pode ficar dopada, né? Porque ela tomando uma dose excessiva, né? Ou ela simplesmente pode não fazer efeito nenhum nela. Né? Então, por isso é muito importante saber a dosagem e obedecer aquele critério da dosagem, porque você pode estar jogando dinheiro fora. Essa é a verdade. Né? Então, pode ter o efeito de ficar dopado ou pode ter o efeito de não fazer efeito. Então, cada organismo é de um jeito, então não é que, mas você está falando então que não pode tomar. Não é isso. Você está com dor, você vai tomar. Você está com dor, você pode tomar o medicamento para sua dor. Mas siga a dosagem que foi prescrita. Exatamente. Siga a dosagem prescrita pelo médico ou pelo seu prescritor, né? Que pode ser um nutricionista, um fisioterapeuta agora pode, né? Um farmacêutico, né? Então, assim, siga a prescrição correta, tome de forma correta, uso racional do medicamento. Olha, essa é uma dica muito valiosa aí, gente, porque levem a sério, né? Exatamente. E por falar em dicas, eu gostaria que, assim, a gente já caminhando para o final, eu gostaria que você pudesse dizer 3 maiores orientações para as pessoas que, baseado nisso tudo que a gente falou, inclusive pode ser reforçar alguma das coisas que a gente conversou, sobre essa questão da ansiedade, tanto para crianças, adolescentes, adultos, idosos também, né? A gente foi um tópico aí que a gente não abordou tanto, e que às vezes por não conseguir se locomover da melhor forma, ou não ter tanto acesso à comunicação, já não está no estágio de algum tipo de patologia, né, ou melhor, de doença realmente que os impeçam de buscar mais informações. Então, e aí a ansiedade acaba se elevando, ainda mais quando tem alguns quadros aí associados, outras comorbidades ou doenças crônicas não transmissíveis, tudo. O que você diria aí de recomendação? Porque aí, no caso, os idosos são os que mais fazem uso de medicações, né? Então, tem aquele cuidado que você falou das interações. Sim. O que a gente pode... até para ajudar as pessoas, né, de forma que não vá prejudicar ninguém,
O que você pode fazer? Eu estou tendo crises de ansiedade, eu acho que é uma crise de ansiedade, né? Eu vou voltar a falar que não sou especialista, mas que eu recomendo florais, tá? O uso de florais é bem legal, é bem importante. Floral ajuda, sim, mas eu não sei qual floral usar. Existe um floral chamado SOS, o Resgate. Começa por ele. É uma dica que ajuda bastante de início na ansiedade. Uma outra dica é a camomila, que eu falei também, né? Que é uma coisa segura, é um chá seguro, é uma tintura segura, é uma cápsula segura, né? Então, pode ajudar bastante, né? E uma terceira dica é o uso a gente começou a falar sobre óleo essencial, né? O uso do óleo essencial, por exemplo, de lavanda. Você pode usar o óleo de lavanda, pegar um cremezinho comum, bota na mão, colocar 2 gotinhas de lavanda e passar no corpo. No seu corpo, no corpo da criança, no corpo do seu avô, da sua avó, do idoso, do seu pai, da sua mãe. Então, assim, lavanda é um excelente óleo para acalmar e para ajudar na depressão, ansiedade. Colocar uma gotinha de lavanda ali perto do travesseiro. Lavanda é o óleo essencial de lavanda, não é a essência. A essência não ajuda. Não adianta, né? Você vai ver o cheirinho e não vai... Tem que ser o óleo essencial de lavanda. Né? A lavanda, ela dá um soninho gostoso também, né? E uma outra coisa que também ajuda, também na questão de óleos essenciais, é o óleo essencial de laranja doce. Porque o óleo essencial de laranja doce, ele ajuda a laranja e o alecrim também. Ele ajuda na questão da ansiedade e ele não dá sono. Isso é legal. Então, assim, durante o dia, alecrim e laranja, durante a noite, lavanda. Então tá. Porque eles vão deixar a pessoa mais ativa, né? Exatamente. Então, é melhor pro dia. Olha aí, gente, que dicas legais. Então, doutora, e agora eu gostaria de saber uma frase de vida, sabe? Que pudesse resumir toda essa sua trajetória, que é uma super mãe, uma super profissional, uma pessoa do bem, né? Que tem essa missão aí de ajudar todas as pessoas com essa profissão linda que você escolheu, né? Com esse trabalho que você tem também, né? Na farmácia. E então, como que você poderia aí descrever a sua trajetória? Nossa, uma frase? Peraí, então. Ai, meu Deus. Você me pegou. Essa é a intenção, né, gente? Tem que deixar uma pitadinha aí de... Tem uma frase até que eu coloco na minha rede social, que é a diferença entre o veneno e o medicamento é a dose. Né? Se eu não me engano, é Paracelsus, né? Paracelsus? Se eu não me engano, é Paracelsus que falou isso. Ele é um médico físico, alguma coisa assim. Paracelsus. Acho que é ele mesmo. A diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Então, assim, isso serve para medicamentos e para a vida também, né? A diferença sempre está na dose. Sim, exato. Até para a gente saber o quanto a gente convive com as pessoas que a gente tem que conviver, a questão que você falou do uso de telas, né? Sim. E eu falei uma frase, mas eu gostaria que, se você estivesse de fora, olhando para a doutora Ludmila, o que você falaria sobre a trajetória de vida? Mas como assim? A minha trajetória de vida? Sim, porque eu falo para a pessoa sair como se estivesse falando dela, porque é muito mais fácil a gente como se estivesse em outra posição, sabe? Olhando para você, porque uma coisa é você refletir aí sobre a sua trajetória, a outra coisa faz de conta que você está sentado aqui no meu lugar, que você sabe, eu sei parcialmente, né, sobre você, e você olha e fala, caramba, Ludmila, valeu a pena tudo que você fez, eu conheço a sua história. Eu acho que é realmente mais ou menos isso mesmo. Não foi fácil, não é fácil. A gente luta todos os dias e eu vejo que eu fiz 2 faculdades. As minhas 2 faculdades eu fiz depois dos 25 anos. Então, assim, né? Não fiz a faculdade na época de adolescente, na época que saiu do ensino médio e fez. Não, eu saí do ensino médio e casei. Então, assim, vendo de fora, eu vejo que a Ludmila
conquistou bastante coisa. A Ludmila conseguiu vencer em bastante coisa. E o que você... E tem muito ainda para vencer. Muita coisa, tem muito sonho aí. Muitas. E o que você gostaria aí de novidade, ou se você quer deixar algum recado aí de coisas novas que estão por vir? Ou... Não, a gente, o que eu tenho, assim, hoje a gente eu vejo, né, de uma expectativa de futuro, assim, eu queria me especializar cada vez mais, claro, né, que não dá para parar de estudar nunca. E eu tenho, assim, esse sonho que eu falei, de que de repente ter um consultório farmacêutico dentro da própria farmácia, mas não pensando em lucros, sabe? Pensando em realmente trazer as pessoas para ter uma maior orientação, porque quando a gente se forma na faculdade, você se forma como farmacêutico pensando em realmente querer ajudar, né? Pelo menos foi o meu pensamento, né? E é o meu pensamento até hoje. Então, assim, a gente quer realmente prestar uma assistência farmacêutica. E hoje eu consigo prestar uma assistência farmacêutica maravilhosa dentro da farmácia de manipulação, coisas que às vezes eu tentava fazer dentro de uma drogaria e não conseguia, né? Porque drogaria é venda. E na manipulação eu consigo fazer. Então, buscar cada vez mais abranger mais pessoas, para buscar e tentar orientar cada vez mais. Olha, gente, que legal. Como eu falo, é missão de vida mesmo, né? E é como a gente fala aqui, transmitindo amor em talks de saúde. Esse é o slogan, né, aqui do nosso podcast. E com certeza é muito legal ter com você aqui para falar disso, que é o que traduz a sua jornada, né? É esse amor aí pelo que você faz. E é isso, eu quero te agradecer imensamente, né? Eu agradeço. Muito bom estar aqui com você, com certeza a gente vai trazendo mais, vai trazer mais informação. O pessoal fica de olho aí nas redes sociais, né? A gente deixa escrito, já deixou no convite, mas já tá escrito aí as redes sociais, tanto da doutora Ludmila quanto da farmácia, né, de manipulação. Agradeço, obrigada, Lu, obrigada a todo mundo que está assistindo. E acho que é uma missão mesmo, como você disse, de tentar ajudar sempre, né? E eu estou aqui disposta a ajudar quem precisar da minha ajuda, né? E é isso. Obrigada. Nós que agradecemos, pessoal. Até o próximo episódio. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A prevenção e o autocuidado ainda são as maiores formas de se obter longevidade. E em qualquer tipo de tratamento necessário, quando realizado em estádios iniciais, o processo é mais rápido, seguro e as chances de cura elevam significantemente.